você vai dar conta. Você já venceu desafios maiores, você já enfrentou gigantes maiores. E se você está de pé é porque nenhum deles parou você. Eu profetizo em nome de Jesus, você e a sua casa permanecerão aonde o Senhor colocou vocês. Uma família persistente é uma família que vive promessas. Um homem persistente é um homem que não tem uma jornada inconstante. A persistência é algo indispensável para quem quer construir uma história com Deus. Nossos desafios nem sempre são saber lidar com os topos. Nossos desafios nem sempre são lidar com um dia bom. Mas normalmente a gente tem muitos desafios quando precisa se posicionar no dia mau. Conceitualmente existe uma diferença gritante entre o que é insistir e o que é persistir. Por mais que às vezes a gente confunda os temas, persistência não tem nada a ver com insistência. Insistência significa forçar uma porta que Deus nunca abriu. Persistência significa permanecer até que Deus cumpra o que Ele prometeu. Insistência significa a gente insistir em um projeto pessoal. Tem muita gente que faliu empresas, que liquidou patrimônios, que perdeu casamentos, que abriu mão de amizades, que desfez alianças. Por quê? Porque está insistindo em algo que Deus nunca te pediu para fazer. A persistência não. A persistência, ela vai te cobrar muitas coisas, mas o preço da persistência nunca vai ser a tua família, a tua pureza, o teu ministério, porque um homem persistente é alguém que está debaixo de uma palavra. E quem caminha debaixo de uma palavra, guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão, tem que entender que nenhum sucesso ministerial ou profissional justifica um fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional justifica um fracasso familiar. Quando a gente não discerne o que estamos persistindo e em que estamos insistindo, a gente pode estar sacrificando a nossa família em prol de algo que a gente acredita que é bom. Mas nem tudo que é bom é para você. Nem tudo que faz sentido é de Deus para você. Muitas vezes a gente está insistindo em algo que faz sentido. A igreja de Jesus não se move por aquilo que faz sentido. O sobrenatural nunca fez sentido. Andar sobre as águas não faz sentido. O morto de 4 dias de ressuscitar não faz sentido. A adoração de um povo em volta das muralhas, fazendo com que essa muralha caia, não faz sentido. Um homem construindo uma arca ao longo de décadas para sobreviver a um dilúvio não faz sentido. Deus pegar alguém que fazia parte de uma família que confeccionava imagens de santos pagãos, de deuses pagãos, e pegar esse homem, tirar do meio da parentela e transformá-lo no herói da fé, no pai da fé, não faz sentido. Pegar alguém como José, que era cativo, e transformá-lo no governador do Egito, não faz sentido. Mas o sobrenatural de Deus se expressa em meio à impossibilidade. Muitas vezes a gente insiste em algo que faz sentido e não persiste em algo que não faz sentido. Mas tudo que Deus vai te chamar para viver sempre vai partir de uma premissa de impossibilidade. O que é natural você faz sozinho. O que é sobrenatural você só faz com Deus. O que é difícil você faz sozinho. O que é impossível só Deus faz com você. Insistência é quando forçamos portas. Persistência é quando caminhamos debaixo de uma palavra. Você tem uma palavra para fazer o que faz? Você recebeu de Deus uma promessa para fazer o que faz? Não tem nada mais perigoso do que um tolo motivado. Mais importante do que a gente correr é saber para onde está indo. Mais importante do que a gente persistir é saber em que estamos persistindo. Precisamos de uma palavra para fazermos tudo o que estamos fazendo. E persistência fala a respeito de permanecer independente do que se levante. Primeiro pilar fundamental para vivermos persistência é maturidade. Por que a maturidade é indispensável para quem quer se tornar persistente? Porque meninos não conseguem persistir. Meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. Meninos não conseguem caminhar debaixo de resiliência. E esse é um dos maiores desafios e é uma das coisas que mais tem gerado caos na estrutura familiar da nossa geração. Por quê? Porque tem muitos meninos casando e achando que o casamento os tornará homens. O matrimônio não torna um menino homem. Um menino precisa caminhar ao lado de um homem para saber como um homem se porta. O casamento não preenche vazios. Alguém completo casa com alguém completo. E aí eles então transbordam. Tem muita gente que está
que está se frustrando com o relacionamento porque tem um vazio, casa com alguém que carrega um vazio e acredita que o casamento vai suprir esse vazio. Tem muita gente apaixonada que ama o outro e se divorciou por quê? Porque não conseguiu suprir sua expectativa, mas o outro não vai conseguir suprir algo que só Deus pode suprir. Um homem completo, quando casa com uma mulher completa, existe agora um canal de transbordo. Você está cheio, casou com alguém cheio, vocês vão transbordar, mas não dá para esperar que um indivíduo supra de alguém algo que só o próprio Deus pode suprir. Então qual que é o desafio de uma geração que tem tantos focos de maturidade? Sociólogos chamam parte da nossa geração de geração Peter Pan. Vivemos na terra do nunca, temos dificuldade em crescer. A gente precisa, irmão, precisa estar debaixo de uma palavra de Deus para nos tornarmos maduros e resilientes. Senão, a gente vai viver inconstante. Meninos não conseguem persistir. Meninos não conseguem permanecer. Meninos não conseguem perseverar. A perseverança é uma arte que a gente adquire ao longo das batalhas, porque Deus sempre seleciona homens marcados para marcar a história. Jesus chama homens ocupados com ofícios. Por quê? Porque Deus sempre vai pegar pessoas que não estão prontas e são improváveis, mas precisam ser comprometidas com algo. Eu não estou pronto para estar onde eu estou, eu não estava pronto para assumir o que o Senhor me fez assumir, mas eu sempre fui comprometido com tudo que Ele me confiou. E esse é um princípio: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A gente sempre cuidou de tudo que o Senhor nos confiou como se aquilo fosse tudo que a gente tinha, porque de fato é aquilo que o Senhor te confia, é tudo que você tem. Se você for um bom mordomo e for zeloso e permanecer e persistir, o Senhor te confiará mais. Ele aumentará o tamanho da tua bandeja, as coisas que coloca sobre ela. E se você permanecer como um bom mordomo, a cada nova estação o Senhor te confiará mais coisas. Por quê? Porque homens governam, meninos não. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que tem que fazer. A gente está vendo uma geração que abre mão de chamado, abre mão de ministério, abre mão de qualquer coisa. Por quê? Porque não quer enfrentar o processo. Quando você aceita gerar algo, você vai ter que enfrentar obrigatoriamente algum tipo de dor. Ou você vai enfrentar as dores de parto, ou você vai enfrentar as dores do aborto. Tem gente abortando sonhos de Deus, promessas de Deus, abortando casamento, matrimônio, família, promessas. Por quê? Porque o processo dói. Irmão, abortar dói também. A diferença é que as dores de parto passam e você tem uma vida para sempre. As dores do aborto passam, mas você tem culpa para sempre. Precisamos ter esse mesmo nível de consciência para as promessas de Deus. Se Deus fez uma promessa e você não está gerando, obrigatoriamente você está sufocando ela. Deus te prometeu algo, Deus te confiou algo, Deus fez promessas para você que elas antecedem a tua existência. Então precisamos permanecer, precisamos persistir para que se cumpra a promessa que o Senhor nos fez. Você não vai ficar inconstante na tua jornada, você não vai ficar batendo cabeça, você não vai ficar andando em círculo. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai viver o que Deus te chamou para viver. Você pode declarar isso com autoridade. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Deus diz que eu tenho, e eu vou viver cada palavra que o Senhor disse que eu viveria.